Então vamos lá, deixa eu iniciar a nossa apresentação. Qual a expectativa de hoje? O que a gente vai ver nesse encontro de hoje? Nós promovemos palestras todos os meses, e cada mês com um tema diferente, sempre voltado para uma reeducação comportamental. Seja numa questão de gestão emocional, uma melhor forma de respirar, né, ou potencializar o teu nível de energia, de disposição. A gente trabalha mindfulness, trabalha meditação, diversas técnicas diferentes, e cada mês a gente bota um tema. Esse mês foi respiração. Sobre esse assunto, a gente vai falar hoje sobre a função vital que é a respiração para nós. A gente vai falar da importância da respiração ser nasal. A gente está em vários momentos da nossa vida. A gente aprendeu, você inspira pelas narinas, exala pela boca, ou não, é melhor respirar pela boca. E a gente vai ver que, na maioria das vezes, na grande totalidade, sempre que possível, a respiração nasal é a ideal. Obviamente, em alguns momentos, a gente precisa utilizar a boca, mas, de uma forma geral, a gente vai, de preferência, usar a respiração nasal, e a gente vai falar um pouco sobre isso. O que esse tipo de respiração traz para nós. Vamos falar um pouco sobre o aspecto neurovegetativo, ou seja, quase que uma função inconsciente para nós. A gente vai falar sobre isso e o que interfere o fato de eu começar a atuar mais forte, conscientemente, nessa função respiração. Okay? Vamos falar sobre a ação reflexológica, o impacto que interferir na respiração gera instantaneamente no nosso corpo, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Vamos falar do processo de ampliação da consciência, né, que isso vai trazer também uma série de consequências para o nosso dia a dia, né, um impacto muito forte na nossa performance e, obviamente, o impacto no cotidiano, ou seja, fazendo uma síntese de tudo isso que a gente viu e aí aplicando diretamente ao nosso dia a dia. Deixa eu só... Pronto, fechei. Eu vou deixar os áudios fechados e aí a gente abre só quando for fazer as perguntas. Então vamos lá. Começando para a gente falar sobre a função vital. Por que vital? Vital vem de vida, né? A gente sabe que a gente pode ficar, por exemplo, dias sem comer, né? A gente já ouviu falar de estudos e tudo, pessoas que ficam 10 dias, 15 dias, fazem jejuns hiperlongos e não morrem sem comer. Pessoas que ficam alguns poucos dias, sem água, talvez 2, 3, 4, mas sem ar a gente não consegue ficar minutos. Poucos conseguem prender a respiração por 4 minutos, e olhe lá, já tem uma excelente capacidade pulmonar. Então, pensando nessa proposta de comida, de bebida, e o quanto respiração é importante para nós, o quanto a gente leva de atenção disso para o dia a dia? Normalmente a gente está atento no que está comendo, a qualidade dos alimentos, se é orgânico ou não, se tem gordura ou não, enfim, o impacto que isso gera no funcionamento dos órgãos, nas nossas taxas, enfim, uma série de coisas. Mesma coisa a bebida, se eu estou ingerindo água suficiente, seja para emagrecer, seja para ganhar massa muscular, a gente está sempre preocupado. Mas quantas vezes a gente para observar, ok, e a minha respiração? A gente treina diversos atletas, eu tenho colegas que malham, que frequentam academia, que correm, praticam bicicleta, às vezes por hobby. E as pessoas são sempre preocupadas, o que vai comer antes ou depois, o que vai beber antes ou depois, mas poucas pessoas se preocupam com a respiração, antes, durante, fundamental, e depois. Uma das funções principais da nossa respiração, dentro dessa característica vital, é a respiração celular, né? É o fato de você levar o oxigênio para as células e lá o seu organismo ter a capacidade de metabolizar o oxigênio que está presente no ar em energia. Ela quebra, pega esse oxigênio, combina ali com a glicose, enfim, e isso vai ser metabolizado em energia. Ou seja, o que nos dá energia é a respiração.
Isso é fundamental para o nosso nível de vitalidade, de disposição. E nós temos, vamos dizer assim, se a gente for pensar que eu tenho um corpo físico denso, eu tenho um corpo físico energético, que é ele que é o combustível para que a gente se movimente, para que a gente possa realizar atividades no dia a dia. Um exemplo que eu gosto de citar bastante para os alunos é que, bem, eu vou lá, eu tenho uma massa muscular, eu tenho um nível de força, e eu vou aqui hoje, a minha esposa pede, André, eu preciso limpar debaixo da cama, levanta lá para mim, eu vou lá e levanto a cama, e ela vai lá e passa a vassoura, passa o paninho, deixa tudo limpo. Eu desci. Talvez amanhã, ou um dia qualquer, eu acorde, e esse dia eu acordei, e de repente eu estou um pouco mais doente, eu estou meio cansado, o meu nível, os meus músculos, o meu corpo é exatamente o mesmo. Exatamente, nada mudou. O nível de musculatura, diâmetro, tudo, as medidas são idênticas. Mas eu não consigo mais levantar a cama. O Fernando me perguntou se vai disponibilizar depois a gravação. Creio que sim, se tudo der certo. A proposta é que o pessoal consiga aproveitar online, né? Mas depois a gravação. Mas voltando aqui no nosso exemplo, então, pode ser que agora eu não aguente mais levantar a cama. Por quê? Porque o meu nível de vitalidade está fraco. Apesar do corpo físico ser o mesmo, a vitalidade está fraca. E esse corpo vital nosso, esse corpo energético nosso, ele adquire energia também justamente pelo nível de oxigênio. Então, o fato de você simplesmente respirar melhor vai trazer uma quantidade maior de energia. Existem alguns estudos hoje que mostram que todos os seres vivos, eles têm um determinado ciclos respiratórios por vida. Então, vamos supor, a gente tem lá X número de respirações, de ciclos respiratórios por vida. E isso pode ser visto e observado quando a gente pega, por exemplo, vamos pegar um cachorro. O cachorro tem ali uma respiração mais ofegante, mais rápida, né? E ele tem ali, vivendo bem, 14, 15 anos de vida, né? Um tempo médio de vida para um cachorro. E aí você pega, por exemplo, uma tartaruga, né? Que vai ali, pega um ar e mergulha e fica ali, vai, daqui a pouco ela volta. Ela tem um ciclo respiratório muito mais lento. E já é um ser vivo que chega a durar 150 anos ou mais. E a gente percebe isso na natureza. E a pergunta que fica é, quanto tempo você está demorando para consumir os seus ciclos respiratórios? Existem outros estudos, vários, que vão falar, por exemplo, da respiração yogin, né? A respiração do yoga, né? Dos praticantes de yoga, pessoas que aprendem a respirar usando a totalidade dos pulmões e respirando de forma mais lenta, e isso impacta muito forte na expectativa de vida desse praticante. Então isso mostra mais um detalhe que muitas vezes a gente não percebe. Será que eu estou respirando muito rápido? Será que eu posso me reeducar a respirar de forma mais profunda e mais lenta? E isso eu vou aumentar o nível de vitalidade e, ao mesmo tempo, a minha expectativa de vida. Okay? Então, são vários aspectos aí que estão relacionados a essa função vital da respiração. Seguindo adiante, temos perguntas por enquanto? Não, né? Não vi mãos levantadas, nem perguntas no chat. Eu vou seguir adiante. A gente vai falar agora sobre a função da respiração nasal. Quando a gente fala em respiração nasal, provavelmente pode ser que a gente tenha aqui dentro do grupo alguns médicos. Acho que eu voltei um slide, peraí. E a gente sabe que as narinas, nosso corpo, a narina ela foi projetada para a respiração. A boca não foi projetada para a respiração, as narinas sim. E tem diversas funções importantes. Os pelos que nós temos na cavidade nasal, eles servem para filtrar o ar. A mucosa que nós temos na parede dessa cavidade nasal, ela serve para umedecer, para aquecer esse ar que entra nos pulmões. Né? Imagina quanto de energia
Se esse ar entra mais frio, nós temos aí uma temperatura média de 36,5, né, 36 graus. Imagina se esse ar que entra mais frio o tempo todo, vamos supor, a gente vive numa temperatura de 21, 22, 20, se você está no ar-condicionado, né? Rio de Janeiro a gente costuma viver ali na casa dos 30, mas mesmo assim é uma temperatura mais fria que o nosso corpo. Se você está inspirando, imagina quanto de energia o seu corpo vai estar o tempo inteiro gastando para poder reaquecer o seu corpo internamente, porque a respiração vai estar resfriando. Então, essa mucosa serve para isso, para filtrar, para umedecer, para aquecer. Então, é fundamental. A gente tem... eu trouxe aqui, mas eu não quis botar no slide, mas nós temos depoimentos de várias médicas, doutoras, né, bem renomadas. Há um exemplo, por exemplo, da Eleonora Lins, que é da FMUSP, lá de São Paulo, da IBEPH. Enfim, é uma pessoa que ela fala bastante sobre a importância disso, e ela diz, inclusive, que várias doenças, várias enfermidades... Deixa eu fechar o áudio da Camila aqui, já fechar. Várias enfermidades, como, por exemplo, amidalite, dor de garganta, bronquite, asma, são coisas que... Pronto, desativei. São doenças ocasionadas justamente por uma respiração pela boca. Quer dizer que se eu respirar pelas narinas, nada disso acontece? Não 100%, mas diminui o risco de forma muito alta, tá? Então, é essencial que a gente respire pelas narinas. Alguns alunos vão perguntar assim, André, mas e aí, eu nado? Não dá para respirar pelas narinas. Realmente, no momento que você está na piscina nadando, você vai acabar usando o recurso de respirar pela boca. André, eu tenho um professor que está me... Por exemplo, a gente já treinou uma vez atletas de triatlo. E aí fala assim, mas tem um momento que as narinas não dão mais vazão, eu estou tentando respirar e não dá vazão. Sim, esses atletas de esportes de altíssimo rendimento, eles aprendem a respirar em conjunto. Mas ele respira pelas narinas. Ele puxa parte pela boca, parte pelas narinas, mas ele está ativando também o canal das narinas. Isso é fundamental. E aí, como não tem aquela velocidade que ele precisa, ele acaba puxando parte do ar também, usa esse artifício de respirar pela boca. Mas numa condição geral, normal, no nosso cotidiano, sempre que possível, a gente deve respirar pelas narinas. Isso é fundamental. Outras doenças, por exemplo, até como a apneia do sono, né? São coisas que a gente tem que trabalhar, muitas vezes causados por desvios de séptico, de nariz. Enfim, você tem que melhorar essa respiração nasal para que você possa minimizar esse problema, né, que pode ser gerado. Um outro benefício bem interessante de você respirar pelas narinas, isso tem um estudo da Universidade da Colômbia, foi agora publicado em 2015, 2016, nos Estados Unidos, né? E da Universidade Northwest, que tem em Illinois. Eles estavam mostrando, através de vários estudos, que o cérebro ele tem uma capacidade de assimilar informação muito forte durante a inspiração nasal. Olha que louco. Aonde que os caras conseguem chegar a esse nível de estudo? Mas sim, foi diagnosticado que durante a inspiração, o nosso cérebro ele tem a capacidade de assimilar muito mais informação e registrar informações. E o que o teste nos apontou é que quando essa pessoa que estava sendo avaliada passava a respirar pela boca, essa taxa de assimilação ela despencava. Despencava. Então, ou seja, até isso, olha só, uma coisa que a gente... O que tem a ver respiração com o funcionamento do cérebro nasal? Faz toda a diferença. Nosso aparelho biológico ele foi construído e as narinas estão ali para respirar. A gente não usa a narina para mais nada além do cheiro, mas é a respiração. A boca não. A boca ela serve para a gente ingerir os alimentos, para a gente beber, né? Então a gente utiliza mais para a questão do alimento. Ok? Bem, acho que nenhuma pergunta ainda, podemos seguir. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o aspecto neurovegetativo da respiração. André, o que é neurovegetativo?
Digamos que aqui a gente quer dizer que a respiração é uma função inconsciente. É uma função que, se eu estiver dormindo, eu estou respirando. Se eu estiver desmaiado, eu estou respirando. Tá? Mesmo que eu não esteja consciente, eu estou sempre respirando. E aí, uma das coisas muito interessantes sobre isso é que foi observado que se você começar a trazer mais consciência para o ato de respirar, se você começar a interferir na sua respiração de forma consciente, escolhendo momentos para inspirar, momentos para reter o ar, momentos para exalar e para ficar sem ar nos pulmões, e você vai atuando disso de uma forma mais consciente, a gente tem a capacidade de romper ali a barreira entre consciente e inconsciente. Eu botei essa foto de um avião ali do piloto automático, por quê? Porque é como se nesse momento que nós tornássemos essa função consciente, que a gente tornasse a nossa respiração mais consciente durante todo o nosso dia, a gente desliga o nosso piloto automático. Se você pegar estudos hoje ou livros que vão falar sobre neurociência, eles apontam que 97%, 98% das nossas ações diárias, elas são inconscientes. Ou seja, você faz no automático. Se a gente começa a trazer mais atenção para a nossa respiração, a gente começa a se reprogramar. E é como se o organismo, se o cérebro, ele falasse assim, ó, eu vou fazer isso. É isso mesmo? É como se ele aguardasse comandos para que você reagisse. Uma outra função muito importante é quando a gente fala sobre as emoções. As emoções, elas são inconscientes, muitas vezes. A gente explode, a gente é tomado por uma sensação de emoção muito forte e muitas vezes a gente não tem, né? Algumas pessoas, eu não consigo controlar. Eu não devia ter feito isso. Por quê? A gente agiu no automático. Também é uma função neurovegetativa. E o fato de você trazer a atenção para a respiração, trazer a atenção, torná-la mais consciente, você começa a se tornar mais consciente também das suas emoções, dos seus pensamentos. E aí alguns vão falar assim, André, quer dizer que é por isso que vocês então ficam calminhos? Não, não tem calminho. Quando a gente trabalha melhor a respiração, a gente ganha vitalidade, ganha energia, ou seja, encarar os desafios que a gente está acostumado no dia a dia passa a ser mais fácil, se você tem mais disposição, primeiro ponto. E segundo, você está mais consciente. Quer dizer que então eu não vou ficar nervoso? Não, eu vou ficar nervoso. Só que a diferença é que primeiro, eu vou perceber que eu estou ficando nervoso. Eu vou perceber o que é que está me deixando nervoso. Eu vou escolher o que fazer com essa emoção que surgiu. Essa é a grande diferença do nível de consciência. Quando você tem a capacidade de olhar de fora e falar assim, estou ficando tenso, estou ficando nervoso, e agora? O que eu faço com isso? E aí você escolhe agir de forma voluntária e consciente na solução desse desafio, na solução desse problema. Tudo bem? A Ingrid botou respiração voluntária, né? Mas isso sendo feito um trabalho de longa duração, treinar muitas vezes, depende, Ingrid, tá? Depende muito de cada pessoa. Depende da capacidade que você vai ter de transformar essa respiração inconsciente o mais rápido possível. Todo o processo de aprendizado, ele passa por 4 etapas, tá? Então a gente tem uma incompetência inconsciente. Ou seja, a gente nem sabia que não sabia. Vamos pensar que antes de vir para essa palestra, só para pegar como ilustração, por favor, ninguém se sinta ofendido, mas só para a gente pegar como ilustração. Incompetência inconsciente. Eu cheguei nessa palestra e eu nem sabia que a respiração nasal era mais importante. Eu nem sabia a importância que tinha respirar, que eu tinha que trazer mais atenção, e eu agora estou descobrindo várias coisas. Então ela deixa de ser uma incompetência inconsciente, aquilo que eu desconheço totalmente, e passa a ser uma incompetência consciente. Ou seja, eu sei que eu não sei fazer isso. Eu sei que eu preciso aprender a respirar, porque eu não sei respirar. Ok,
Aí você nos procura e fala, André, eu quero ter aulas, eu quero aprender, eu quero treinar, eu quero botar isso na minha rotina, eu quero aprimorar o meu dia a dia, meu nível de vitalidade, meu nível de lucidez, de raciocínio, velocidade de raciocínio, de tomada de decisão. Eu quero aprender a respirar. Ok, então a gente começa a trabalhar as aulas. A gente começa a trabalhar técnicas para você trazer mais consciência para a respiração, para você aprender a usar melhor a capacidade respiratória, os seus pulmões, e para você aprender a expandir essa capacidade. Então a gente tem vários grupamentos musculares que são envolvidos aqui. Só para a gente entender, a respiração, você não puxa e empurra o ar pelas narinas. O que acontece é uma mudança de pressão interna. Quando a gente expande, a gente empurra o diafragma para baixo, empurra, abre as costelas usando a musculatura intercostal e usa aqui o que os médicos vão chamar de ECOM, né, que é o esternocleidomastoide. Ele puxa o peito para cima, eu estou expandindo a minha capacidade pulmonar. No momento em que eu exalo, eu descontraio essa musculatura e às vezes até utilizo algumas para contrair. Ou seja, quando eu uso essa musculatura para expandir, o que acontece com os meus pulmões? Diminui a pressão interna. A pressão externa é maior, o ar entra. Quando eu descontraio e essa musculatura se comprime, né, ela se descontrai e fecha, ela empurra, aumenta a pressão interna e faz com que o ar saia. Então a respiração ela acontece pelos pulmões, não pelas narinas. Ok? Então é um processo que isso vai variar de aluno para aluno. O que eu posso te responder desde então, Ingrid, é que os nossos alunos, com menos de um mês de prática, eles já têm um impacto enorme em qualquer coisa que você faça. Eu vou pegar o meu exemplo quando eu comecei a praticar. Eu gostava de correr, gostava de malhar e corria. Então eu gostava de, ia na esteira e corria. Só que passavam 20 minutos, eu estava completamente esbaforido, língua para fora, cansado. Eu gostava, mas eu não tinha o hábito de correr tanto. Um belo dia eu vi um instrutor passando do The Rosimet, falei, tem aqui? Ele falou, tem, vem fazer uma aula. Eu fui lá fazer uma aula com ele. E no momento em que eu fui fazer aula com ele, ele foi me ensinando ali, a primeira coisa que a gente aprende numa aula é a reeducação respiratória. Começamos a trabalhar ali a respiração. E nesse momento, eu fui aprendendo a respirar de forma nasal, aprender a usar a totalidade dos pulmões, aplicar ritmos, aplicar uma série de coisas, de elementos na respiração, que na semana seguinte, quando eu fui correr, eu me peguei correndo 40 minutos e eu estava tranquilo. Você fala, André, você está brincando. Eu estou falando sério. E isso são todos os nossos alunos. Se você começa a praticar, se você começa a perceber melhor a sua respiração, usar melhor a capacidade pulmonar e você colocar isso em prática, é rápido de você começar a assimilar as consequências, os efeitos dessa melhor respiração. Aí você está pronto? Não. Até hoje, mais de 6 anos que eu pratico ali, firme e forte, e eu ainda, a cada dia que passa, eu estou expandindo a minha capacidade, eu estou combinando mais elementos, eu estou melhorando mais. Às vezes, para o exercício físico, aquilo já é suficiente, mas será que para administrar as emoções é suficiente? Será que para eu ficar mais acordado, mais lúcido, mais concentrado no meu trabalho, numa tomada de decisão rápida, será que é suficiente? Talvez ainda não. Então eu vou continuar treinando. A gente sempre tem algo para aprimorar. Ok? Analise, eu vou tentar... Beleza, ela vai reconectar, mas eu vou tentar depois disponibilizar a gravação também, tá? Então vamos lá. Vamos seguir adiante que eu acho que não tem mais nenhuma pergunta. Vamos falar um pouco agora sobre a nossa ação reflexológica. O que a respiração ela acaba gerando de reflexos. Eu vou pegar um exemplo que é muito simples e todos vão perceber. Se você está tenso, se você está nervoso, naturalmente a sua respiração ela fica mais curta, mais rápida, o seu coração dá aquela disparada, circulação sanguínea aumenta, ou seja, diversos processos estão ocorrendo no seu organismo.
Por quê? Porque uma emoção mexeu com você, tá? E aí, naturalmente, a emoção, ela vai, mexe, acelera o coração, que acelera a circulação, que quer mais oxigênio, vai fazer você ficar mais ofegante. Ou seja, a respiração, ela está diretamente ligada com esse reflexo corporal, com essas emoções. Porém, se eu interfiro na minha respiração, eu também consigo mexer diretamente com as minhas emoções, com todo o meu sistema circulatório, com os batimentos cardíacos, tudo. Vou contar um exemplo que aconteceu hoje para vocês. A gente trabalha algumas técnicas corporais e hoje a gente estava fazendo um treino voltado, com um dos alunos, voltado à força muscular, à definição muscular. E o nosso aluno estava lá treinando, a gente passou algumas variações um pouco mais fortes, e em um momento eu falei assim, a gente vai fazer uma respiração acelerada. Ele falou assim, mas eu já estou aqui ofegante, tentando recuperar o fôlego. Falei, ok, então vamos acelerar. E a gente fez uma técnica, e em menos de um minuto, tinha baixado tudo. E eu falei, melhorou a respiração? Ele falou, melhorou. Existem técnicas. Imagina aqueles atletas de pentatlo, aquelas coisas que o cara vem correndo, bicicleta, corre, não sei o quê, daqui a pouco ele tem que pegar uma arma, né, que não é o triatlo, quando você tem mais elementos, tem uns que tem tiro ao alvo. O cara vem correndo, baforido, ofegante, pega uma arma e tem que acertar um alvo lá. Imagina se ele tivesse... Não ia aguentar. Então, eles têm técnicas para rapidamente estabelecer uma frequência cardíaca, um nível de concentração e acertar o alvo. Então, nós trabalhamos, imagina que nós, dentro do nosso acervo, a gente tem mais de 50 técnicas respiratórias diferentes. Umas mais rápidas, outras mais lentas. Técnicas que vão gerar uma precaução, a gente vai trabalhar numa prevenção. Então, vamos supor que você vai fazer uma palestra, você vai fazer uma aula, tem muitos alunos e você às vezes fica tenso. Você vai fazer uma defesa de tese numa banca e fica tenso ali. E aí você quer se preparar para isso. Existem técnicas respiratórias não só para você potencializar esse nível de lucidez para gerenciar as emoções, tem técnicas para a gente simular esses mesmos efeitos de nervosismo, de ansiedade, e num ambiente controlado aprender a equalizar isso. Então você vai, acelera os batimentos e aprende a equalizar, aprende a equalizar. Vai lá, usa a técnica, aprende a equalizar. O que vai acontecer no momento em que você chegar numa prova? Pode ser que o coração acelere, pode ser que a emoção venha à flor da pele, mas você vai ter conhecimento, vai ter experiência para falar, peraí, eu já passei por isso, ó, baixei. E a gente sabe que se a gente consegue equalizar o emocional nessa hora, não tem branco. O cérebro funciona melhor, de forma muito mais lúcida, a gente não esquece as coisas que estavam, né, estudadas, decoradas, gravadas, a gente não perde a linha de raciocínio, né, que muitas vezes, o que eu estava falando, onde que a gente se perde um pouco, e a gente acaba transparecendo muito mais segurança para falar, muito mais confiança, então é fundamental mexer com a respiração. A gente tem um outro estudo que comprova isso, que foi publicado agora em 91 pela UCLA, a Universidade lá de Los Angeles, onde dois doutores lá, o Kevin Yankel e o Mark Krasnow, se eu não me engano, são esses os nomes, não sei se a pronúncia está certa, eles mostraram que o impacto que a respiração tem, não só na mente, mas nos estados emocionais. E essa comprovação veio através disso, de mostrar que você mexe com um, imediatamente muda o outro. Todos vocês vão lembrar que provavelmente vocês falam isso com os filhos, ou quem não tem filho já foi filho ou é filho, e a sua mãe, quando pequena, em algum momento falou assim, filho, respira fundo. Ou seu marido, sua esposa, namorado, qualquer um, em algum momento falou para você, cara, respira fundo. O que isso quer dizer? Você estava ali emocionalizado, falou, calma, respira. Quando você respira, naturalmente, você já traz mais lucidez, mais energia, fala, opa, peraí, ok. Como eu quero reagir a isso? Ok? Às vezes, algumas pessoas falam que sentir raiva é ruim. Depende.
Se você canalizar essa raiva para algo destrutivo, é ruim. Mas você pode canalizar essa raiva para algo construtivo. Então, imagina que alguém diz para você, você não consegue. Creio que para muitos isso já aconteceu. Você às vezes vai lá, fica pé da vida, e você fala, eu vou mostrar que eu consigo. Você pega essa raiva e canaliza para algo produtivo. É diferente de falar assim, você não consegue. Aí você sai quebrando tudo e falando, eu consigo. Sai... Não adianta. Então, assim, cada um reage de uma forma. Então, a emoção, ela acaba nos dando suporte para tudo isso, tá? Quando a gente fala disso, André, qual a importância das emoções? O que mais que isso gera de impacto? Em tudo na nossa vida, nós nos relacionamos com pessoas, sejam familiares, sejam namorados, amigos, sejam colegas de trabalho. A gente vive de relacionamentos. E a maioria dos nossos relacionamentos são construídos ou destruídos pelas nossas emoções. Pela capacidade que a gente tem de lidar com cada pessoa, de lidar com cada comportamento. E isso tudo é emoção. Então quer dizer que se eu respirar melhor, eu ganho mais consciência das emoções. Se eu ganhar mais consciência das emoções, eu consigo administrá-las melhor. E se eu administrá-las melhor, eu melhoro os meus relacionamentos. Perfeito. E aí, pare um instante e vamos refletir. Quanta coisa na nossa vida pode melhorar se eu conseguir gerir melhor minhas emoções? No trabalho. Quantas pessoas, às vezes, estão lá em cima, chegam cargos de diretorias, presidências e tudo, e muitas vezes você fala assim, cara, mas fulano não sabe metade do que eu sei, não tem metade da minha experiência, do meu conhecimento, mas ele subiu. Por que eu não subi? Será que é porque ele sabe se relacionar melhor e ele consegue automaticamente ter mais liderança ou extrair melhores resultados? Não é à toa que hoje, no mercado de trabalho, fala-se tanto para o futuro em soft skills. E dentro desses soft skills, está ligado o quê? Relacionamento interpessoal. É uma das principais ferramentas de soft skills que nós temos. E a gente só lida bem com as pessoas se a gente gerenciar bem as emoções. Então veja que tudo que a gente está falando até agora, gerenciamento emocional, nível de energia, de vitalidade, de disposição, de lucidez, está tudo ligado ao simples ato de respirar. Quanta coisa tem aí. Tá? Enfim, atividade cerebral vai melhorar, nível de lucidez, a gente já falou. Inteligência emocional, como eu falei para vocês, é um dos principais aqui reflexos. São coisas que vão acontecer de forma reflexológica. Seguindo lá no nosso roteirinho. Depois a gente vai ter um tempo agora, daqui a pouco eu estou acabando, e a gente vai ter um tempo para bater papo, para tirar dúvida, para conversar sobre o tema. Ampliação da consciência. Vamos entender, então, esse processo. Primeiro, eu falei para vocês que no momento em que eu respiro melhor, eu trago mais consciência para a respiração, eu começo, então, a trazer mais consciência para tudo que acontece no meu corpo. O meu corpo começa a me chamar a atenção, então, para as outras funções neurovegetativas, e aí eu vou começar a ter mais consciência disso tudo. Esse processo de trazer a consciência para dentro do corpo, de procurar compreender o que você está sentindo, os seus órgãos, como está o seu físico, como está a sua musculatura, de perceber o que você precisa, esse processo ele começa pela consciência da respiração. A consciência corporal, ela pode ser treinada começando pela respiração. Você primeiro ganha consciência da respiração. Esse é o mais fácil. Naturalmente, você está trazendo consciência para o que está acontecendo com você aqui e agora, para o momento presente. E daqui a pouco, respirando melhor, tendo um nível maior de lucidez, de concentração, porque tudo isso vem de forma automática, você começa a perceber melhor os seus sentidos. Você começa a perceber melhor os efeitos de
tudo o que acontece com você dentro do seu corpo. Um exemplo. Hoje eu tenho muito mais consciência corporal, e aí eu não digo só de movimentação, consciência do corpo. Hoje eu consigo sentir, por exemplo, se eu comer algo, eu sinto exatamente aonde aquilo está me atacando. Ou eu consigo identificar em que região do corpo aquilo está me incomodando. Eu consigo saber, falar assim, opa, esse alimento não me fez bem. E eu ir lá e saber exatamente como eliminar esse alimento. Por quê? Nível de consciência. Isso é um processo também, não é uma coisa instantânea. Mas com o tempo de prática, começando pela respiração, você começa a ganhar mais consciência, começa a perceber melhor o seu corpo, começa a trabalhar toda essa parte de consciência. E aí, obviamente, se você está ampliando a sua consciência corporal, você acaba ampliando a sua consciência em tudo. Tudo muda. A sua forma de pensar, a sua percepção, ela se torna mais ampla. Fora isso, eu vou falar o seguinte, que a respiração, o fato de você trazer mais atenção, imagina que você começa a se concentrar agora em como você está respirando. Então eu quero que você respire fundo. Perceba aí a movimentação abdominal, o ar entrando pelas narinas e agora saindo também pelas narinas. Tente prolongar essa respiração. Faça isso alguns instantes, mas se concentra na respiração. Inspira, bem lento, e exala. É possível que alguns de vocês, nesse breve instante, já está tentando pensar o que eu vou falar, ou você está pensando o que era para você sentir, ou você está pensando o que mais que eu vou aprender hoje, ou se eu vou aprender alguma coisa, ou, enfim, várias dispersões, vários pensamentos começam a acontecer na sua mente. Mas aí você fala, não, peraí, eu não quero pensar nisso agora, eu vou voltar para a minha respiração. E aí você volta a se concentrar na respiração. E aí você já começa assim, será que eu estou me dispersando? Ou será que eu estou mantendo a concentração na respiração? Será que eu consigo concentrar? Está dispersando. Para e fala, não, respiração. E aí você volta. E aí você percebe o seguinte, esse é um dos melhores treinos que nós temos de concentração. Então, o simples fato de você passar a treinar diariamente atenção plena na sua respiração vai começar a reeducar a sua mente a ser mais concentrada, a ser mais focada. E o que isso vai acontecer na sua vida, no seu trabalho? Melhora de performance. Se você consegue estar mais concentrada no que você faz em menos tempo e você faz de forma mais assertiva. É provável que vários de vocês já se depararam com uma situação onde você está ali lendo um livro e aí em um determinado momento você parou. O que estava falando mesmo? Aí você volta 2, 3 páginas e depois você continua lendo de novo. Você se perde na leitura, mas a sua atenção está toda ali, nas linhas, nas letras, nas palavras do livro. Mas em algum momento você se dispersou, seja até com a imaginação daquilo que está no livro, mas você se desviou e aí, opa, peraí, deixa eu voltar. Esqueci o que aconteceu. Então, a mesma coisa acontece no trabalho. Você começa a fazer uma coisa e fala, ih, eu tenho que fazer isso aqui, aí você já esqueceu do resto. Ih, eu estava fazendo nível de concentração, de foco. Não vamos longe. Vamos pegar aqui, a gente vai almoçar em família, hoje é muito comum, e aí você se dispersa no celular. Você não consegue se concentrar no que você está fazendo, na comida, nas pessoas, na conversa. Você fica ali, mas eu tenho que ver isso aqui, está o tempo todo dispersando, porque a tua mente está ali. Você abriu o teu WhatsApp? Você viu se alguém te escreveu? Você viu se tem mensagem, se tem ligação? É a tua mente te dispersando. Você não consegue se desligar e falar, ok, agora eu estou aqui, eu vou fazer isso. Começa pela respiração. Se você treinar todo dia um pouquinho, atenção na respiração, você vai acabar trabalhando melhor a sua concentração, sua capacidade de foco e vai potencializar tudo no seu dia a dia. E vai desenvolver uma coisa que nós chamamos de
inteligência intuicional, que nós, dentro da escola, nem vamos chamar de inteligência. A gente vai chamar realmente de intuição. Porque muitas vezes a inteligência está ligada a algo mental, tá? A inteligência está no teu processo de raciocínio, de percepções. E quando a gente fala de intuição, ela está um pouco acima da sua lógica, da sua interpretação, da sua experiência. Intuição é um conhecimento que está ali disponível para a gente, mas que ele só chega até nós no momento em que eu consigo aquietar o pensamento, parar o pensamento. Aí eu tenho acesso a essa intuição. Todos já tivemos flashes de intuição, né? E a gente sabe que tem que fazer alguma coisa, não me pergunte por quê, mas eu sei que eu tenho que fazer. Imagina se nós tivéssemos capacidade de acessar esse conhecimento de forma voluntária, a qualquer instante, de parar o pensamento e falar, ok, deixa eu ver o que eu tenho que fazer, mas sem essa decisão estar pautada única e exclusivamente na nossa capacidade de raciocínio, na nossa experiência, na nossa lógica. Então, seria incrível, né? E isso é possível através da respiração. Eu vou pedir um instante aqui só. Eu tenho algumas pessoas que me mandaram mensagem reservadamente. Eu não sei se é só para mim, mas é porque eu não estou acompanhando o chat. Eu vou depois abrir para perguntas e a gente vai poder falar sobre cada uma das coisas lá. Só para não parecer que eu estou ignorando o que está sendo escrito ali, ok? Seguindo adiante, acho que a gente não tem ainda perguntas. Por enquanto, a gente vai abrir daqui a pouco e a gente vai poder conversar de forma mais livre. Último aspecto, impacto no cotidiano. Agora que a gente falou tudo isso, vem o fechamento, vem a consagração. Então a gente falou sobre inteligência emocional. A gente falou sobre essa capacidade mental e a resiliência, a capacidade, essa inteligência emocional que vai fazer com que a gente se adapte melhor às diferentes mudanças que acontecem. A gente teve um exemplo disso agora, que foi a pandemia. Ninguém, em sã consciência, conseguiria imaginar que uma gripe pudesse causar o estrago que causou, né? Em tudo, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa família, né? As crianças pararam de ter aula nas escolas, vieram para casa, começaram a ter aula. A gente parou de trabalhar na rua, trabalhou em casa. O convívio ele se tornou muito mais intenso com as crianças, com as pessoas. Mudou-se completamente aquele conceito de espaço vital dentro de casa, porque o convívio era menor, a distância era maior, a saudade. E ali o confinamento, aquilo tudo foi... E aí vários alunos, várias pessoas nos procuraram até, né, quando veio a pandemia, o nosso número de alunos cresceu, não diminuiu. E aí por quê? Porque as pessoas sentiram necessidade de gerenciar melhor esse emocional, de ter resiliência, de saber se adaptar a mudanças. Que até então, eu estava tão acostumado àquela rotina, para mim estava ótimo, porque mexeu tudo e a pessoa está desbaratinada ali. Então, assim, é importante a gente trabalhar a resiliência e está totalmente ligado à respiração. Falamos de foco, de concentração e falamos de intuição. Ferramenta incrível. Quando a gente fala sobre isso, a gente vai ter de cara um aumento da produtividade. De cara. Então, pensa que a partir desse momento, a sua capacidade de administração das emoções, o seu pensamento, o seu raciocínio lógico, você vai tomar decisões mais assertivas, mais lúcidas. Não vai ser uma decisão, faz na emocionalidade. Você vai perceber a emoção, vai ver como está agindo, vai agir, vai tomar decisões de forma mais assertiva. Só isso já vai melhorar diversas coisas em casa e no trabalho. Tá? Fora com os amigos. Vai potencializar, então, nos estudos, no esporte, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Tá? Em tudo a gente vai trabalhar. Vai melhorar os seus relacionamentos. Por quê? Gestão emocional, como a gente falou, impacta diretamente nos relacionamentos. Tá? Enfim, tudo. Até a administração de tempo. Algumas pessoas perguntam, André, como você consegue fazer tudo o que você faz dentro de um dia? Porque meu dia só tem 24, eu tenho o meu também. E eu estudo, eu pratico, eu trabalho, eu tenho escolas, eu sou franqueado da Rede Wizard, né? Eu sou empresário há 20 anos,
Dou aulas no The Rose Method, adoro, dou aulas todos os dias de manhã, de noite, adoro isso aqui. Hoje, se eu pudesse, eu só faria isso, mas eu ainda tenho as minhas escolas. Enfim, mas é o projeto, em breve, me dedicar exclusivamente a isso. Eu ainda assisto todos os filmes que eu quero, temporadas, eu malho, eu pratico esporte, eu gosto, e eu tenho tempo. E por quê? Porque eu consigo otimizar o meu tempo em tudo que eu faço. Porque eu tenho uma capacidade boa de me concentrar, de focar no que eu estou fazendo, e eu acabo fazendo a coisa mais rápido, com menos tempo, e me sobra mais tempo para tudo. Até para namorar, para curtir a minha casa, minha esposa, né, meu filho, e assim por diante. E aí, André, e o que é isso? O que é esse The Rose que você está falando? O que é o The Rose Method? É um método de aprimoramento pessoal. Ele vai englobar uma coleção de mais de 50 técnicas respiratórias diferentes. Eu estou focado em técnicas respiratórias porque é o tema da nossa palestra, mas o nosso trabalho ele é muito mais amplo. Então, eu coloquei aí um gráfico rapidamente para vocês, para molhar. A gente vai trabalhar desde o início, tá? Mindfulness, consciência no momento presente. A nossa palestra do mês passado foi exatamente sobre isso, sobre mindfulness, né? A gente vai trabalhar nível de vitalidade, de energia do praticante, principalmente aqueles que falam, André, eu preciso lidar melhor com o estresse. O estresse, na verdade, é o resultado da defasagem entre o nosso nível de energia e os desafios. Então vamos pensar que a gente tem diversos desafios no dia a dia. Tá? Até o relacionamento conjugal é um desafio. Tá? Não estou dizendo que desafio seja algo ruim. Tudo na vida, ele exige de você um pouco de energia. Quando a gente tem uma energia igual, não tem estresse. Quando a gente tem mais energia, não tem estresse, está sobrando. Mas quando a gente tem energia de menos, e a gente tem mais desafios, a gente não consegue dar conta de tudo, essa defasagem é o que a gente acaba chamando de estresse. É o que vai minando a gente. Então, o que eu posso fazer dentro de todo esse escopo? Eu posso trabalhar uma forma melhor de enxergar esses desafios, e talvez eu faça isso com menos energia, diminuir esses desafios e talvez diminuir a quantidade de energia que eu preciso, ou eu aumentar o nível de energia. E o que a gente falou hoje sobre respiração é o mecanismo mais fácil para aumentar muito o nosso nível de energia e de vitalidade. Tá? Temos inteligência emocional, né? E aí quando eu falo de inteligência emocional é aprender a gerir melhor, gerenciar melhor as suas emoções, seus pensamentos, a forma de você reagir a eles, e meditação e foco, tá? A mente mais focada, mais concentrada. Então são elementos que a gente trabalha em todas as nossas práticas e todas as nossas aulas também teóricas, tem sempre esse escopo, tá? Vai estar sempre trabalhando todos esses elementos. E o objetivo disso, sem dúvida alguma, é aprimorar você como pessoa para qualquer área da sua vida. Seja você que está estudando e vai fazer uma prova no vestibular, seja você que trabalha e precisa e quer aprimorar a tua carreira, quer subir ali, quer alavancar, quer criar um diferencial mercadológico que não seja só o técnico. Aí você quer vir para os soft skills, você quer vir para o relacionamento, você quer vir para a liderança. Tudo isso a gente vai trabalhar aí dentro. Tá?